Em 2021, o mundo do entretenimento assistiu atônito à queda de uma de suas figuras mais poderosas. E o mais chocante, ela não foi destruída por um grande escândalo oculto, nem por uma traição ardilosa nos bastidores. O seu império ruiu ao vivo, em rede nacional, por causa de apenas alguns minutos de uma conversa que saiu totalmente do controle diante dos olhos de milhões de telespectadores. Para quem conhece a fundo a sua trajetória, a ironia dessa queda é quase poética. Afinal, estamos falando de uma mulher que passou 5 décadas sobrevivendo a tempestades que teriam apagado a existência de qualquer pessoa comum. Ela sobreviveu a um pai implacável que roubou tudo o que ela havia construído com o próprio suor. Ela sobreviveu a um marido que, em uma das noites mais sombrias e terríveis de suas vidas, perdeu o controle de forma aterradora e quase lhe tirou a vida com as próprias mãos. Ela enfrentou um diagnóstico de câncer avassalador que bateu à sua porta exatamente quando ela parecia estar no topo do mundo. E talvez o mais exaustivo de tudo, ela sobreviveu a uma indústria fria, que sempre soube muito bem como descartar mulheres no exato momento em que elas deixam de ser convenientes. E, no entanto, nada disso foi capaz de destruí-la. O que quase a derrubou foi algo muito menor e, paradoxalmente, muito maior ao mesmo tempo. Mas para entender esse desfecho, precisamos fazer uma pergunta fundamental. Quem é de fato a verdadeira Sharon Osbourne por trás daquela armadura implacável que ela passou 40 anos construindo com tanto cuidado? Como uma garotinha, criada por um dos homens mais temidos da história da música, conseguiu se tornar mais poderosa do que ele sequer ousou imaginar? O que leva uma mulher a permanecer ao lado de alguém que, no fundo do poço, tentou tirar sua vida, transformando essa escolha dolorosa em uma das histórias de amor e resiliência mais duradouras do rock and roll? Antes de responder a qualquer uma dessas perguntas, precisamos voltar ao ponto de partida, porque nada do que Sharon Osbourne se tornou fará o menor sentido se não entendermos primeiro o que ela teve que suportar. Sharon Rachel Levy nasceu no dia 9 de outubro de 1952, no bairro de Brixton, no sul de Londres. Naquela época, esse nome não significava muita coisa. Levaria décadas de batalhas silenciosas, sacrifícios cruéis e reinvenções dolorosas, até que o mundo inteiro a reconhecesse por um sobrenome diferente. O grande peso de sua infância tinha nome e sobrenome. Seu pai, Don Arden. Na indústria musical britânica do pós-guerra, esse nome carregava o peso de uma lenda e o frio do medo puro. Don era um ex-comediante de stand-up que se transformou em empresário musical. Um homem que construiu a si mesmo do zero e que entendia as dinâmicas de poder da mesma forma que um general compreende um campo de batalha. Ele comandava grandes nomes da época, como Little Richard, Small Faces e a Electric Light Orchestra. Ele era barulhento, teatral e dono de uma crueldade metódica que deixava marcas profundas em todos que ousassem chegar perto demais, incluindo a sua própria filha. Para quem olhasse de fora, a casa da família Arden parecia o retrato do sucesso. Havia muito dinheiro. Havia conexões valiosas. Grandes nomes da música sentavam-se nos sofás da sala de estar. Mas todo esse glamour não passava de uma cortina de veludo, escondendo uma realidade muito mais sombria. Don governava a sua família com o mesmo punho de ferro com o qual controlava seus clientes. Naquela casa, a raiva não era uma visita ocasional, a raiva era o próprio clima. Desde muito pequena, Sharon via o pai fechar negócios à base de intimidação. Ela cresceu ouvindo sobre dívidas cobradas com ameaças e inimigos punidos com uma violência que, mais tarde, criaria uma verdadeira mitologia sombria ao redor do nome dele. Havia histórias assustadoras nos bastidores, como a vez em que Don teria pendurado um promotor de eventos pelas pernas para fora de uma janela apenas para receber um pagamento atrasado. Seus guarda-costas não serviam para proteção, serviam para coerção. Ele era um homem que fazia a indústria da música tremer e chamava isso de gestão.
Mas dentro de casa, esse tremor era íntimo e doloroso. A mãe de Sharon, Hope Shaw, era uma mulher engolida pela força avassaladora do homem com quem se casara. Ela estava ali de corpo presente, mas emocionalmente apagada naquilo que realmente importava para uma criança. Foi assim que a pequena Sharon aprendeu, da maneira mais dura, que o afeto não era algo gratuito em sua família. O amor não era um direito de nascença. Era algo que você precisava conquistar, comprar ou simplesmente aprender a viver sem. Para piorar, Sharon sabia que não era a filha favorita. Aos olhos dela, esse troféu pertencia ao seu irmão, David. Ela cresceu se sentindo como uma figura secundária na própria casa, em um ambiente onde ser o centro das atenções era a única maneira de estar a salvo. O pedágio psicológico dessa rejeição foi silencioso, mas rasgou sua alma. Ainda menina, ela absorveu a pior das lições. O amor é uma transação comercial, o poder é a única moeda que tem valor, e o mundo não vai te proteger. Ela teria que aprender a se proteger sozinha. A escola tradicional nunca foi um refúgio. Sharon não era uma aluna brilhante, e em uma família onde o status importava mais que tudo, isso parecia apenas mais uma forma de fracassar e ser invisível. Ela apenas existia dentro da sala de aula, mas o seu coração e a sua mente eram sugados pela eletricidade do mundo do pai. Eram os artistas, as turnês frenéticas e a engrenagem fria da fama que a fascinavam, muito mais do que qualquer livro escolar. No início da adolescência, Sharon já respirava as entranhas da indústria musical. Ela ficava pelos cantos, observando em silêncio. Ela via como os empresários falavam com as gravadoras, como as gravadoras tratavam os artistas, como o dinheiro sujo e limpo trocava de mãos. E como o poder mudava de lado, em um piscar de olhos. Ela não tinha um diploma e não tinha um cargo oficial, mas estava recebendo a educação mais valiosa que alguém poderia ter. Ela estava decifrando a arquitetura oculta de uma indústria construída puramente de ego, imagem e manipulação. Sem saber dar um nome a isso, Sharon também estava aprendendo algo vital para a sua vida adulta: como sobreviver a um homem explosivo. Ela aprendeu a ler a energia de uma sala antes mesmo de entrar nela. Aprendeu a prever quando a calmaria se transformaria em tempestade. E, principalmente, aprendeu a se tornar útil o suficiente para permanecer perto de alguém perigoso, sem ser destruída por ele. Nenhuma dessas habilidades foi uma escolha. Foram táticas de guerra que a sua infância lhe impôs. Aos 16 anos, a escola já não fazia mais sentido. Ela abandonou os estudos de vez. Seu pai, Don, a colocou para trabalhar em seu escritório. Ela atendia telefones, cuidava da logística exaustiva e aprendia como as engrenagens sem glamour do entretenimento funcionavam nos bastidores. Aos olhos de muitos, poderia parecer que o pai estava dando uma oportunidade à filha. Mas não era um ato de amor ou generosidade. Era puramente um ato de utilidade. Ela era apenas mais uma peça no tabuleiro dele. Mas o que ele não sabia era que essa peça, um dia, iria dominar o jogo inteiro. Sharon não era apenas uma funcionária comum no escritório. Ela era afiada, incansavelmente confiável, e já começava a demonstrar um faro para os negócios que, em muitos aspectos, rivalizava com a genialidade cruel de seu próprio pai. Mas ser uma ferramenta útil para Don Arden tinha um preço, um custo invisível que nenhum contra-cheque no final do mês seria capaz de pagar. Durante aqueles anos formativos, seus olhos testemunharam coisas que deixaram cicatrizes permanentes em sua alma. Ela viu de perto como seu pai descartava a lealdade das pessoas no exato segundo em que elas deixavam de ser convenientes. Ela assistiu a homens serem elevados aos céus e logo depois jogados na lama. Ela aprendeu que naquele mundo, acordos comerciais podiam explodir e se transformar em algo que não parecia negócios, mas sim uma guerra declarada. E Sharon não era apenas uma espectadora inocente. Ela estava lá dentro.
Ela absorvia cada golpe, cada grito, sendo moldada por aquele ambiente tóxico de maneiras que ela só conseguiria compreender completamente décadas mais tarde. A verdade nua e crua é que não existiu um porto seguro na infância de Sharon. Faltou aquele abraço protetor de um pai ou uma mãe que dissesse que o mundo lá fora ficaria bem. Faltou uma voz gentil que lhe dissesse: "Você é suficiente do jeito que é." Em vez de amor, o que ela ganhou foi um assento na primeira fila para a maior e mais brutal aula sobre poder, manipulação e pura sobrevivência. Seu professor era um homem brilhante, magnético e muitas vezes aterrorizante. Um homem que continuaria sendo a maior força dominante de sua vida por muitos anos, até o dia fatídico em que ela finalmente escolheria destruir o império que ele construiu, apenas para erguer o seu próprio castelo a partir das ruínas. Mas aos 20 anos, as lições mais duras ainda nem haviam começado. Ela tinha apenas 19 anos quando o viu pela primeira vez. Ozzy Osbourne já era considerado um verdadeiro desastre pelos padrões normais da sociedade. Mas, para quem tivesse a coragem de olhar de perto, ele era uma força incontrolável da natureza. O ex-vocalista da lendária banda Black Sabbath havia sido demitido sem piedade em 1979. O motivo? Caótico demais, indigno de confiança, afundado até o pescoço na mesma escuridão que o alimentava e o consumia. Ozzy chegou à órbita de Don Arden não como um grande talento a ser lapidado, mas como um problema grave a ser contido. Ele era um ativo danificado que ninguém sabia ao certo o que fazer. Mas Sharon sabia exatamente o que fazer com ele. O que o mundo inteiro mais tarde chamaria de um grande conto de fadas do rock, a mulher inteligente e ferozmente competente, domando o deus selvagem e indomável. Era, na sua origem, algo muito mais complexo e visceral do que um simples romance. Sharon conseguiu enxergar em Ozzy aquilo que ninguém mais tinha paciência ou vontade de ver. Ela não viu apenas o caos. Ela não viu apenas os excessos. Ela viu o talento puro e genuíno que estava enterrado lá no fundo. Um talento pelo qual valia a pena lutar até sangrar. E assim, ela começou a gerenciar a carreira dele. No início, ela agia pelas sombras, escondida sob o radar da grande operação de seu pai. Sharon redirecionava recursos, fazia ligações secretas, movia os pauzinhos que Don Arden não percebia ou simplesmente não se importava em notar. Ela acreditou em Ozzy no momento exato em que acreditar nele era a pior aposta que alguém poderia fazer. E essa fé inabalável, mais do que qualquer outra coisa, tornou-se o pilar de ferro de tudo o que viria a seguir. No entanto, as linhas entre o pessoal e o profissional já estavam perigosamente emaranhadas. No início dos anos 1980, Sharon e Ozzy já estavam juntos. Mas não se engane, não era uma união tranquila. Ozzy estava afundado no abismo profundo do vício. Álcool, drogas e um estilo de vida que operava sem nenhum freio, deixando apenas um rastro de devastação por onde passava. O mesmo homem que Sharon amava profundamente era o homem que podia desaparecer por dias a fio sem deixar rastros. O homem que transformava uma noite comum em uma crise de proporções épicas. Ele carregava dentro de si um impulso de autodestruição que, na maioria das vezes, parecia falar muito mais alto do que a sua própria vontade de viver. E mesmo assim, ela ficou. Mas ela não ficou por fraqueza. Qualquer pessoa que já tenha passado 30 segundos na presença de Sharon Osbourne sabe perfeitamente que fraqueza é uma palavra que não existe no vocabulário dela. Ela ficou porque tomou uma decisão firme. Não foi um sentimento passageiro. Foi um compromisso gravado em seus próprios ossos. Ela não o abandonaria. Ela não viraria as costas. Ela lutaria por ele, mesmo nos dias sombrios em que ele não conseguisse levantar um dedo para lutar por si mesmo. Em 1982, eles se casaram. A cerimônia não foi o final feliz de uma comédia romântica. Foi, na verdade, uma declaração de guerra.
Uma guerra contra todas as forças, internas e externas, que ameaçavam destruir o que eles estavam construindo juntos. E acredite, essas forças eram implacáveis. Os vícios de Ozzy não recuaram magicamente por causa do amor. Pelo contrário, eles se intensificaram. Seguiram-se anos de reabilitações frustradas e recaídas violentas, de promessas feitas com lágrimas e quebradas no dia seguinte. Sharon se tornou o escudo humano que absorvia todas as consequências das ações de um homem cujos demônios internos eram mais cruéis que suas melhores intenções. Ela administrava a carreira dele com uma precisão cirúrgica, ao mesmo tempo em que administrava a sobrevivência dele. Duas profissões em tempo integral que fariam quase qualquer ser humano desistir logo no primeiro ano. E então, veio a escuridão total. Houve uma noite, no ano de 1989, sobre a qual Sharon falou em público apenas em pequenos fragmentos, e cada fragmento é mais arrepiante que o anterior. Em meio a um apagão mental absoluto, Ozzy a atacou. Ele apertou as mãos em volta do pescoço dela. Naqueles minutos intermináveis e aterrorizantes, o homem que ela tanto amava se transformou em algo completamente irreconhecível. Ele foi preso e formalmente acusado de tentativa de homicídio. E contrariando todas as expectativas lógicas, Sharon decidiu não seguir com as acusações. Ela nunca ofereceu ao público uma explicação fácil ou reconfortante para essa atitude. O que ela disse, ao longo das décadas em várias entrevistas, resume-se a um fato essencial. Ela conseguia entender a diferença exata entre o homem que ela amava e a doença terrível que o devorava por dentro. Ter essa compreensão profunda custou a ela um pedaço de sua paz. Mas, de acordo com as próprias palavras de Sharon, foi isso que acabou salvando a vida dos dois. O que veio depois não foi uma resolução mágica e limpa. Afinal, não existem finais fáceis em uma história como a deles. Houve mais recaídas dolorosas, mais crises, mais anos e anos de Sharon atuando como as vigas de aço que sustentavam um prédio que ameaçava desabar a qualquer instante. Com suor, lágrimas e sangue, ela construiu a carreira solo de Ozzy a partir do zero. Vieram os álbuns lendários como Blizzard of Ozz e Diary of a Madman e, claro, o monumental festival Ozzfest. Um império gigantesco que ela concebeu, organizou e forçou a existir no mundo real através da mais pura, absoluta e indomável força de vontade. O Ozzfest não foi simplesmente uma série de shows lucrativos. Foi, na verdade, o grande grito de independência de Sharon Osbourne para uma indústria que, até então, a conhecia apenas como a filha de Don Arden. Quando os maiores promotores de eventos viraram as costas e se recusaram a financiar a turnê de Ozzy, ela transformou essa rejeição brutal em combustível. Uma ideia nascida da mais absoluta necessidade tornou-se um dos festivais de rock mais bem-sucedidos da história da música. Ela negociou diretamente com as arenas, contratou os artistas, gerenciou uma logística insana que cruzava múltiplos continentes e fez tudo isso acontecer. E ela fez isso enquanto criava 3 filhos. Kelly, Amy e Jack cresceram dentro de uma casa que era, por qualquer padrão humano, completamente extraordinária, tanto na imensidão do amor quanto na força da turbulência. Sharon sempre disse que o seu maior objetivo era dar aos filhos exatamente aquilo que ela nunca teve: um lar onde eles se sentissem verdadeiramente vistos e importantes. Se ela conseguiu ou não, é algo que apenas os 3 podem responder com clareza. Mas o que é indiscutível é que ela tentou. Tentou de forma feroz, apaixonada e imperfeita, exatamente da mesma maneira como fazia tudo em sua vida. Quando os anos 1990 finalmente cederam espaço para um novo século, Sharon Osbourne havia erguido um império colossal. Toda essa estrutura foi construída sobre os alicerces de um casamento que tinha todos os motivos para ter desmoronado dezenas de vezes, mas não desmoronou.
Ela pegou o caos absoluto de seu marido e o transformou em uma máquina de fazer dinheiro. Pegou a sua própria resiliência inesgotável e a transformou em uma carreira brilhante. Ainda assim, a indústria teimava em enxergá-la primariamente como a esposa de Ozzy, a mulher forte que ficava atrás do trono, essencial, porém secundária, poderosa, mas nunca totalmente reconhecida. Ela estava prestes a mudar isso para sempre. E o veículo para essa mudança chegaria da forma mais inesperada possível. Uma câmera de televisão apontada diretamente para a realidade bonita, disfuncional e sem filtros da porta de entrada de sua própria casa. Existe um tipo muito particular de traição que corta a alma mais fundo do que qualquer outra ferida. Não é a traição de um inimigo declarado. Quando um inimigo te ataca, é apenas o mundo funcionando como deveria. A traição que deixa cicatrizes permanentes é aquela que vem da própria família. É o golpe que vem da pessoa que deveria ser o porto mais seguro da sua vida. Para Sharon Osbourne, essa pessoa era o seu pai. Don Arden havia lhe dado uma educação sobre a indústria musical que nenhuma universidade de elite no mundo seria capaz de replicar. Ele a colocou dentro da engrenagem do poder quando ela ainda era apenas uma adolescente. Permitiu que ela observasse, absorvesse e afiasse a si mesma contra as bordas mais cruéis e afiadas daquele negócio. Do jeito torto dele, ele a tornou uma mulher formidável. Mas durante todos esses anos, o que ele também fez foi tirar vantagem dela. Os detalhes dessa traição começaram a surgir aos poucos e, de repente, vieram todos de uma só vez, como costuma acontecer com os grandes golpes financeiros. Sharon descobriu com horror que Don estava desviando dinheiro dos ganhos de Ozzy de forma sistemática e fria. Direitos autorais eram redirecionados silenciosamente. Receitas inteiras desapareciam em contas bancárias obscuras que não tinham absolutamente nada a ver com o artista que havia gerado aquele dinheiro. Para um homem que batia no peito para se orgulhar de sua suposta lealdade e controle, foi um ato de hipocrisia de tirar o fôlego. Mas para Sharon, que havia passado anos de sua vida juntando os cacos da carreira de Ozzy após sua demissão humilhante do Black Sabbath, aquilo não era apenas um roubo, era uma profanação. Ela o confrontou. E segundo todos os relatos da época, essa conversa não teve nada de silenciosa. O que se seguiu não foi apenas uma simples disputa comercial entre empresários. Foi um rompimento total, permanente e devastador, que foi muito além de contratos quebrados e planilhas contábeis. Sharon processou o próprio pai. Ela o levou aos tribunais e conduziu o caso com a mesma precisão feroz e implacável que aplicava a tudo em que acreditava. A batalha legal foi longa, absurdamente cara e brutalmente exposta ao público. Vale lembrar que isso aconteceu em uma indústria onde os conflitos familiares são, quase sempre, enterrados debaixo de acordos de confidencialidade e sorrisos falsos em cerimônias de premiação. Don Arden, fiel à sua natureza, não aceitou o golpe calado. Ele contra-atacou. E não apenas nos tribunais, mas da maneira que os homens de sua geração e temperamento sabiam fazer melhor, destruindo reputações. Ele espalhou sussurros venenosos e usou a crueldade específica de um pai que decide que um filho, ao desafiá-lo, perde automaticamente o direito de ser chamado de família. Relatos afirmam que ele chegou a lançar uma maldição sobre ela. Se alguém acredita ou não nessas coisas do oculto, é irrelevante. A verdadeira intenção por trás disso, o desejo ardente de ferir, de diminuir e de lembrá-la de qual era o lugar dela, era real e dolorosa o suficiente. Sharon venceu a batalha judicial. Ela recuperou cada centavo do dinheiro roubado. Mas o custo dessa vitória foi algo que nenhum tribunal da Terra seria capaz de quantificar. Ela havia passado a infância inteira em uma casa onde o amor e o terror ocupavam exatamente o mesmo espaço. Ela aprendeu a navegar pela volatilidade do pai, da mesma forma que marinheiros desesperados aprendem a ler o clima antes de uma tempestade mortal. Não porque gostam da chuva,
mas porque a única outra opção é morrer afogado. E agora, ela havia escolhido de forma deliberada e irrevogável virar as costas para o único pai que realmente importou para ela. Sua mãe já havia desaparecido da sua vida emocional muitos anos antes. Don era tudo. Ele era a sua origem, a sua educação, a sua ferida mais profunda e o seu próprio espelho. Cortá-lo de sua vida não foi uma libertação limpa e indolor. Foi uma verdadeira amputação. Ela não voltou a falar com ele por décadas. Nos anos sombrios que se seguiram a esse rompimento, Sharon atirou-se de corpo e alma na construção exatamente daquilo que Don havia tentado controlar e roubar. Ela finalmente se estabeleceu no mundo, não mais como uma mera extensão do império de seu pai, mas como uma força colossal totalmente independente. A empresa de gerenciamento que ela construiu ao redor de Ozzy se expandiu para horizontes inimagináveis. Sua reputação na indústria mudou drasticamente. O título de filha de Don Arden desapareceu, dando lugar a uma presença que fazia as pessoas se ajeitarem nas cadeiras sempre que o nome dela era anunciado em uma sala de reuniões. Ela não era amada por todos. Sharon Osbourne nunca fez questão de ser uma unanimidade e, honestamente, nunca pareceu se importar nem um pouco com isso. O que Sharon Osbourne exigia das grandes gravadoras, dos promotores de eventos milionários e de qualquer executivo que ousasse sentar do outro lado de uma mesa de negociação com ela era uma única coisa: respeito absoluto. E quando esse respeito não era dado de boa vontade, ela o arrancava à força. Para isso, ela utilizava métodos implacáveis que, ironicamente, fariam seu próprio pai reconhecer muito de si mesmo nela, quer ela quisesse admitir isso ou não. Esse reconhecimento silencioso e não resolvido é talvez o fio mais doloroso de toda a sua história. As exatas ferramentas que ela usou para quebrar as correntes e se libertar do domínio opressor de Don Arden foram as armas que ele mesmo havia colocado nas mãos dela. A dureza inabalável, a crueldade estratégica nos negócios e a recusa visceral em aceitar qualquer acordo que a diminuísse. Tudo isso carregava as impressões digitais inconfundíveis de seu pai. Para escapar do monstro, ela teve que se tornar, sob certas luzes, uma versão dele com a qual conseguisse conviver. Don Arden faleceu em 2007. Naquela altura, a Guerra Fria entre os dois havia dado lugar a uma reconciliação parcial e extremamente frágil. Em seus últimos anos, Sharon esteve ao lado dele enquanto a demência desmantelava, de forma lenta e cruel, a mente do homem imponente que um dia dominou todas as salas em que pisou. Quando fala sobre essas visitas, Sharon descreve uma complexidade de sentimentos que foge de qualquer roteiro de cinema. Não foi um perdão exato. Não foi um encerramento perfeito. Foi algo muito mais ambíguo, doloroso e profundamente humano. Ela sentou-se ao lado dele enquanto sua luz se apagava. Ela esteve presente no fim. Mas o que ela carregou para fora daquele quarto de hospital, o luto pesado, a raiva latente, as perguntas que jamais teriam resposta e um amor teimoso que nunca morreu totalmente, apesar de tudo o que teve que sobreviver. Era um fardo exclusivamente dela. E a essa altura da vida, carregar o mundo inteiro nas costas sozinha era algo que ela já sabia fazer de olhos fechados. Em 2002, o mundo parecia pequeno para Sharon Osbourne. Ela tinha 50 anos de idade e estava no ápice absoluto de seu poder profissional. Ela gerenciava a carreira de um marido que havia resgatado do fundo do poço, criando do zero um ícone global. Ela criava 3 filhos dentro de uma casa que operava em uma frequência de caos e amor que a maioria das famílias normais jamais conseguiria sustentar. E, simultaneamente, ela produzia um programa de televisão que estava prestes a mudar, para sempre, todo o cenário dos reality shows nos Estados Unidos e no mundo. E foi exatamente nesse momento de glória que o diagnóstico de câncer de cólon bateu à sua porta. A doença chegou sem nenhum aviso prévio. Ou melhor, chegou com aquela crueldade peculiar que as doenças graves possuem.
Os sinais de alerta até estavam lá, espalhados pelo caminho, mas a vida de Sharon estava barulhenta demais para que ela pudesse ouvi-los com clareza. Apenas alguns meses antes, em março daquele ano, The Osbournes havia estreado na MTV. O conceito do programa foi uma ideia brilhante da própria Sharon. Abrir a porta da frente, deixar as câmeras entrarem e mostrar ao mundo o que realmente acontecia por trás das paredes de uma família que a indústria da música sempre tratou como pura mitologia. O que surgiu na tela da TV foi algo que ninguém, nem mesmo os executivos mais otimistas, poderia ter previsto. Não era um retrato polido e falso da realeza do rock. Era um documentário caótico, terno e frequentemente hilário de uma família tentando navegar pela vida comum dentro de circunstâncias extraordinariamente incomuns. Havia Ozzy, arrastando os pés pela casa em estado de confusão perene. Havia os cachorros sujando os tapetes, os filhos adolescentes gritando uns com os outros, e Sharon bem no centro de todo o furacão, gerenciando as crises, mediando as brigas, rindo a plenos pulmões, explodindo de raiva e, logo em seguida, rindo de novo. O programa se tornou um fenômeno cultural quase instantâneo. 14 milhões de telespectadores sintonizaram apenas na primeira temporada. Sharon, a mulher que havia passado as últimas 2 décadas construindo a imagem e a visibilidade de outras pessoas, tornou-se, quase por acidente, uma das mulheres mais famosas e reconhecíveis da televisão mundial. E então, o câncer chegou. Com a sua característica sede de decisão, ela fez uma escolha impensável para muitos: manter as câmeras ligadas e continuar gravando. Não foi uma decisão simples. E a história não deve resumi-la como se fosse. Havia pessoas ao redor dela implorando pelo contrário. Executivos e amigos sugeriram que uma doença daquela gravidade merecia privacidade, que as lentes deveriam ser imediatamente desligadas e que a dor humana não deveria ser transformada em conteúdo de entretenimento. Sharon ouviu atentamente todos esses argumentos e prosseguiu com as gravações mesmo assim. Ela não fez isso por imprudência ou vaidade, mas por uma lógica que era inteiramente sua. Sharon passou a vida inteira assistindo a pessoas desaparecerem atrás de portas fechadas quando as coisas ficavam difíceis e feias. Ela viu sua mãe recuar para as sombras. Viu seu pai manipular mentiras para controlar narrativas. Viu a indústria da música cobrir suas realidades mais sujas com um silêncio cuidadosamente comprado. Sharon construiu toda a sua identidade pública justamente na recusa inabalável de fazer isso. Para ela, desligar as câmeras no momento em que a doença atacou seria a maior das traições a tudo o que o seu programa representava: a verdade nua e crua. Então, as câmeras ficaram. E o que se seguiu foi uma televisão genuinamente difícil e dolorosa de se assistir. Não porque fosse apelativa ou exploratória, mas porque era real de uma maneira que a televisão quase nunca tem a coragem de ser. O público viu Sharon sentar-se com sua família para dar a terrível notícia. Viu os rostos de seus filhos absorvendo uma informação que nenhuma criança, não importa a idade, está preparada para receber. E viu Ozzy, um homem cuja vida adulta inteira foi uma eterna negociação com a própria mortalidade. Ser subitamente confrontado com a possibilidade real de perder a única pessoa que sempre foi a sua âncora neste mundo. Ele desmoronou, em silêncio. Sharon, por outro lado, não se permitiu o luxo de desmoronar, pelo menos não diante das câmeras. O que ela mostrou ao mundo foi o mesmo rosto guerreiro que sempre apresentou. Presente, afiada e armada com um humor sombrio que servia de escudo quando a realidade se tornava insuportável. Ela fazia piadas sobre as humilhações e indignidades do tratamento de uma forma que fazia o público rir em casa, apenas para se sentir ligeiramente culpado por estar rindo, o que, no fim das contas, é uma forma muito peculiar de graça e genialidade. A realidade dos bastidores, no entanto, não tinha graça nenhuma. A quimioterapia foi brutal. A cirurgia foi extremamente delicada e séria, e a recuperação foi longa,
arrastada e muito menos linear do que qualquer pessoa que nunca enfrentou uma doença grave costuma imaginar. Houve dias, como ela mesma admitiria anos mais tarde, em que aquela certeza inabalável e feroz que ela projetava para as câmeras não era a verdade completa sobre o fardo que carregava na intimidade de sua alma. O medo era real e palpável. O luto por sua própria saúde era real. E os momentos de escuridão, nos quais ela se permitia duvidar se conseguiria sobreviver para ver o dia de amanhã, também eram assustadoramente reais. Mas ela sobreviveu. O câncer finalmente entrou em remissão. Quando Sharon emergiu dos tratamentos pesados, ela estava fisicamente diminuída, mas de alguma forma difícil de explicar, sua alma havia se agigantado. É aquela qualidade rara e silenciosa que as doenças graves às vezes concedem àqueles que conseguem atravessá-las sem serem completamente destruídos. Ela ganhou uma nova e afiada consciência sobre a passagem do tempo. Houve uma recalibração absoluta do que realmente importava em sua vida, em contraste com o vasto e inútil ruído de fundo das coisas que apenas pareciam importar. Foi com essa nova visão de mundo que, logo após o diagnóstico e o tratamento, ela tomou uma decisão drástica: submeter-se a uma mastectomia dupla preventiva. Foi uma escolha feita com clareza cristalina, sem pedir desculpas e sem hesitar, priorizando a sua sobrevivência acima de qualquer outra consideração estética ou opinião alheia. Essa atitude era perfeitamente coerente com tudo o que ela sempre foi. Uma mulher que olhava fixamente para as opções limitadas à sua frente e escolhia, sem piscar, aquela que tinha a maior probabilidade de mantê-la viva e presente para as pessoas que dependiam dela. Enquanto tudo isso acontecia, The Osbournes continuava a ser filmado. O programa durou 4 temporadas inesquecíveis. Ele transformou o nome de Sharon Osbourne em algo familiar dentro das casas de milhões de pessoas. Um nível de fama que nenhuma quantidade de poder nos bastidores da indústria musical jamais conseguiria alcançar. Mas agora, a fama que ela havia conquistado estava ligada a algo que a indústria do entretenimento quase nunca tinha visto. Uma mulher que esteve genuinamente doente, genuinamente apavorada e genuinamente indisposta a fingir o contrário. Essa autenticidade visceral, paga a um custo pessoal altíssimo, se tornaria seu maior triunfo e, com o tempo, o padrão de ouro pelo qual todos os seus momentos públicos subsequentes seriam julgados. Em meados dos anos 2000, Sharon Osbourne havia feito algo que a indústria musical, apesar de celebrar tanto a reinvenção, raramente permite que as mulheres façam. Ela evoluiu publicamente, visivelmente e inteiramente nos seus próprios termos. Ela deixou de ser a arquiteta genial escondida nos bastidores para se tornar a autoridade absoluta na frente das câmeras. E o mais impressionante, ela não fez isso suavizando sua personalidade para se encaixar nas expectativas engessadas da televisão. Em vez disso, ela forçou a televisão a se adaptar a quem ela realmente era. O primeiro grande palco dessa nova era foi o The X Factor. A competição de talentos criada por Simon Cowell foi lançada no Reino Unido em 2004, e Sharon assumiu uma das cadeiras de jurada desde o primeiro dia. A dinâmica no estúdio foi imediata e elétrica. Eram 2 pessoas que compreendiam as entranhas da indústria musical em sua forma mais implacável, sentadas frente a frente com as câmeras rodando. As discussões não eram roteirizadas, eram viscerais. A química entre eles era explosiva. O atrito constante entre o investimento emocional e maternal de Sharon nos competidores e as avaliações frias e clínicas de Simon Cowell gerou o tipo exato de televisão que o público simplesmente não consegue parar de assistir. Ela não era apenas uma jurada sentada em uma cadeira, ela era uma advogada de defesa,
feroz, protetora e muitas vezes irracionalmente leal aos artistas nos quais acreditava, disposta a entrar em guerra por eles com uma intensidade que ia muito além do que o formato do programa exigia. Os competidores que ganhavam a sua confiança descobriam que tinham ao seu lado um escudo humano operando com a força total de décadas de conhecimento de bastidores a cada declaração pública de apoio. Ela saiu do programa. Depois ela voltou. E então saiu de novo. A relação entre Sharon Osbourne e o The X Factor refletia, de muitas maneiras, a sua relação com quase todas as forças significativas de sua vida. Intensa, altamente produtiva, periodicamente explosiva e nunca totalmente resolvida. Buscando novos ares nos Estados Unidos, ela se juntou ao The Talk, um programa de debates diurnos da rede CBS, lançado em 2010. Ali, a energia era totalmente diferente. Havia menos competição e muito mais conversa. Era um formato construído sobre a ideia simples de que mulheres conversando honestamente sobre suas vidas, suas opiniões e o mundo ao seu redor era, por si só, uma forma poderosa de entretenimento. Sharon se encaixou como uma luva. Por mais de uma década, ela foi uma das vozes definidoras do programa, afiada, hilária, ocasionalmente ultrajante e sempre cativante. The Talk deu a ela algo que o The X Factor nunca conseguiu dar: uma presença diária e constante nas salas de estar das famílias americanas. O público não via mais a lenda do rock ou a estrela caótica de reality shows, mas sim uma versão de Sharon que milhões de espectadores sentiam que conheciam intimamente. Alguém que dizia exatamente o que pensava antes mesmo de calcular as consequências, e que fazia essa impulsividade parecer pura honestidade em vez de irresponsabilidade. Durante muito tempo essa fórmula funcionou perfeitamente. E então, chegou o fatídico mês de março de 2021. Os detalhes daquele dia já foram amplamente documentados pela mídia, mas o peso histórico daquele momento exige que olhemos para ele com atenção. O jornalista britânico Piers Morgan, um amigo de longa data de Sharon, havia feito comentários contundentes e controversos sobre Meghan Markle, logo após a explosiva entrevista do Duque e da Duquesa de Sussex a Oprah Winfrey. As palavras de Morgan geraram uma onda colossal de indignação na internet e na imprensa. Durante um episódio ao vivo do The Talk, Sharon foi questionada sobre o fato de ter defendido o amigo em suas redes sociais. O que se seguiu a essa simples pergunta foi o colapso de uma carreira inteira em tempo real. Sharon começou a defender o seu direito de apoiar um amigo de longa data sem que isso significasse que ela concordava com rótulos terríveis. No entanto, ela foi se tornando visivelmente agitada à medida que sua colega de bancada, Sheryl Underwood, pressionava a discussão, levando a conversa para um confronto direto sobre o peso e as consequências das palavras que estavam sendo defendidas. A resposta de Sharon foi emocional, totalmente defensiva e em vários momentos agressiva. A armadura de 40 anos começou a rachar ao vivo. Seus argumentos não a ajudaram. Pelo contrário, apenas a afundaram mais rápido. No final daquele doloroso segmento, uma das mulheres mais duronas da história do entretenimento estava em lágrimas diante das câmeras. O programa cortou abruptamente para os comerciais, mas o estrago já estava feito. A Rainha de Ferro havia caído. A onda de críticas foi imediata e severa. As redes sociais explodiram como um barril de pólvora, consumindo tudo ao redor. Em questão de horas, ex-colegas de trabalho começaram a dar entrevistas, descrevendo o que chamavam de um padrão de comportamento nos bastidores que ia muito além daquela única conversa difícil na televisão. Sharon emitiu um pedido de desculpas público, depois emitiu outro. A rede CBS, pressionada, lançou uma investigação interna e o programa entrou em um hiato repentino. Quando o The Talk finalmente retornou ao ar, a cadeira de Sharon estava vazia.
Se ela renunciou por conta própria ou se foi empurrada para fora, as engrenagens exatas dessa saída foram descritas de maneiras bem diferentes por cada um dos lados. Mas o resultado final era um só. Após 11 anos, um dos rostos mais reconhecíveis e influentes da televisão diurna americana havia desaparecido. A maneira brutal como essa saída aconteceu garantiu que o legado dela no programa não fosse definido por uma década inteira de sucesso, mas sim por aqueles fraturados e dolorosos minutos finais. A ironia de tudo isso não era nada sutil. Sharon Osbourne passou a sua vida e a sua carreira inteira operando dentro de uma indústria musical que, na maior parte de sua história, funcionou sob a premissa de que os absurdos que homens poderosos faziam e diziam eram apenas o custo de se fazer negócios. Ela sobreviveu a esse mundo cruel, tornando-se tão dura, fria e direta quanto os homens que o construíram. E agora, de repente, ela estava sendo publicamente julgada e cobrada por um padrão impecável de responsabilidade que a mesma indústria raramente, ou quase nunca, aplicou com a mesma força aos homens que a moldaram. Se as críticas foram justas ou não, essa é uma pergunta que não tem uma resposta fácil. A própria Sharon nunca aceitou totalmente o papel de vilã que lhe foi imposto. Ela expressou um remorso genuíno pela forma como a conversa se desenrolou, mas, ao mesmo tempo, lutou com unhas e dentes contra a narrativa que tentaram colar em suas motivações. Esse abismo desconfortável entre o arrependimento real, pelo impacto de suas palavras, e a resistência à história que escreveram sobre ela é o lugar solitário onde ela tem vivido desde então. Mas o que é absolutamente inegável é o custo de tudo isso. Ela perdeu um programa que ajudou a definir. Perdeu uma plataforma gigantesca que havia lhe dado um tipo de visibilidade muito diferente de tudo o que vivera antes. Relacionamentos com colegas de longa data viraram pó e não sobreviveram à tempestade. E pela primeira vez em toda a sua carreira, a sua identidade pública era algo que ela não podia controlar, manipular ou redirecionar. A mulher que sempre escreveu o roteiro da vida de todos ao seu redor, de repente, viu-se como a personagem de uma história que ela não reconhecia como verdadeira. Existe um tipo muito específico de exaustão profunda que não possui um nome clínico. Não é depressão, embora quem olhe de fora possa facilmente confundir. Não é luto, embora o luto faça parte dela. É a exaustão pesada e silenciosa que se acumula nos ossos de uma pessoa que precisou ser forte por tempo demais, para pessoas demais. E tudo isso sem intervalos suficientes para que ela tivesse a permissão de simplesmente parar e respirar. Quando Sharon Osbourne chegou ao final de seus 60 anos, ela havia sido a mulher forte por quase 5 décadas ininterruptas. Ela foi a rocha para Ozzy, a leoa para os seus filhos, a muralha para os artistas que administrava, para os programas que construiu e para o império milionário que ergueu usando os destroços de sua própria sobrevivência como matéria-prima. Essa força nunca foi gratuita. Ela nunca veio sem esforço. Sempre custou algo a ela. Mas durante a maior parte de sua vida, ela sentiu que esse desgaste era um preço justo a se pagar pela vida grandiosa que estava construindo. Até que a saúde de Ozzy começou a desmoronar. E então, o preço se tornou algo completamente diferente. Os sinais da queda de Ozzy já vinham se acumulando há anos, mas acabaram escondidos pela turbulência geral de uma vida vivida sempre no volume máximo. Em 2019, o pior aconteceu. Ozzy sofreu uma queda grave em casa. O acidente reativou uma antiga e perigosa lesão na coluna que ele havia sofrido anos antes. O que se seguiu foi uma verdadeira cascata de complicações médicas, que revelou com uma clareza brutal o quão frágil havia se tornado a fundação daquele homem cuja imagem pública parecia indestrutível. Primeiro vieram as cirurgias intensas. Depois, uma pneumonia quase fatal. E, finalmente, o golpe de misericórdia, o diagnóstico da doença de Parkinson. Em janeiro de 2020, sob as luzes brilhantes dos estúdios do Good Morning America, Sharon entregou a notícia ao mundo.
Sentada ao lado do marido, ela fez exatamente o que sempre soube fazer melhor. Controlou a narrativa antes que a narrativa a controlasse. Ela estava composta, sua voz era clara e firme. Ela segurou a mão dele com força e falou com a estabilidade calculada de uma mulher que passou a vida inteira ensaiando aquele exato tipo de postura inabalável. Mas o que as câmeras da televisão não mostraram foi o que aconteceu depois que as luzes se apagaram. O Parkinson não é uma catástrofe que acontece de uma vez só. É uma tragédia lenta. É uma doença silenciosa que se move no seu próprio ritmo maldito, roubando pedaços da pessoa pouco a pouco, exigindo ajustes constantes e exaustivos de todos que estão em sua órbita. Para Sharon, cuja identidade inteira foi forjada na arte de gerenciar o incontrolável, essa doença representava um tormento muito particular. Ali, não havia um acordo de milhões para ser negociado. Não havia um contrato abusivo para ser rasgado. Não havia um empresário rival para ser intimidado ou superado em uma jogada de mestre. Havia apenas a realidade nua, crua e diária de assistir ao homem que ela escolheu, pelo qual ela lutou até sangrar, o homem que ela salvou do abismo e ao redor do qual construiu toda a sua vida, movendo-se cada vez mais devagar pelo mundo. Havia a dor de vê-lo perder suas habilidades, lutando bravamente contra coisas que antes eram feitas sem nenhum esforço. Sharon tornou-se, na essência da palavra, sua cuidadora principal. Mas não do jeito comum. Ela fazia isso de uma maneira que ia muito além do que o termo geralmente sugere. Ela gerenciava os horários complexos de seus medicamentos, suas consultas médicas e suas raras aparições públicas. Ela passava os dias calibrando constantemente o equilíbrio frágil entre o que ele ainda conseguia fazer e o que o mundo exterior implacável esperava dele. Ela lutava para proteger a dignidade do seu marido, enquanto tentava manter a honestidade brutal que sempre valorizou mais do que a simples gestão de imagem. Por qualquer métrica que se use, era um fardo monumental para se carregar. E o pior de tudo, esse fardo desabou sobre os ombros dela exatamente no topo de todas as outras crises que o mundo já havia jogado em sua direção. A poeira do escândalo no The Talk não baixou de forma limpa. A saída pública, as narrativas distorcidas pela mídia e os relacionamentos de anos que se despedaçaram. Tudo isso continuou ocupando um espaço sufocante em uma vida que já quase não tinha espaço para mais nada. Sharon, uma mulher que sempre avançou criando o seu próprio impulso, viu-se, pela primeira vez em toda a sua carreira, sem uma plataforma clara para o dia seguinte. Ela ainda dava entrevistas. Ela ainda aparecia na televisão. A verdade é que ela nunca se tornou invisível. Mas aquela estrutura diária que o programa lhe dava, a rotina reconfortante, a camaradagem com a equipe e aquele senso de propósito vital que só vem quando você acorda, sabendo que é necessário em algum lugar, tudo isso havia desaparecido. A combinação dessas perdas foi brutal, de uma forma que ela só teve coragem de admitir parcialmente ao público. Em 2021, Sharon e Ozzy tomaram uma decisão drástica. Deixaram Los Angeles. A cidade ensolarada que eles chamaram de lar por décadas, o exato lugar onde a mitologia da família Osborne tinha cravado suas raízes mais profundas, começou a parecer menos com uma casa e muito mais com um palco vazio, sem nenhuma peça em cartaz. Eles se mudaram de volta para a Inglaterra, o país onde a história de ambos havia começado. Lá, o ar parecia diferente. A distância física da mídia americana proporcionou algo que, se não era exatamente paz, pelo menos era uma redução drástica no barulho ensurdecedor. Para o grande público, a mudança foi vendida como uma simples escolha de estilo de vida. Mas, na intimidade dos bastidores, as pessoas mais próximas a Sharon descreviam a situação com outras palavras. Foi um recuo estratégico. Foi o reconhecimento doloroso de que a vida que ela estava levando, e no ritmo frenético em que estava vivendo, simplesmente não era mais sustentável.
Em momentos raros e cuidadosamente escolhidos, Sharon falou sobre o peso emocional esmagador daqueles anos turbulentos. Ela falou sobre o que realmente significa assistir a pessoa que você mais ama no mundo ser lentamente consumida por uma doença degenerativa. Falou sobre a solidão muito particular de ser uma cuidadora. Você é extremamente visível no seu papel de cuidar, mas as suas próprias necessidades tornam-se completamente invisíveis para os outros. Ela descreveu a raiva que nasce da impotência, a culpa implacável que sempre persegue essa raiva, e a exaustão profunda que serve de alicerce para todos esses sentimentos. Mas o que ela esteve menos disposta a discutir abertamente, embora isso tenha escapado em fragmentos soltos por várias entrevistas, foi o pedágio altíssimo que tudo isso cobrou de sua própria identidade. Sharon Osbourne sempre soube, com exatidão cirúrgica, quem ela era. Essa certeza inabalável, às vezes dura e ocasionalmente brutal, mas sempre presente, havia sido o seu recurso mais confiável a vida inteira. No entanto, os anos que se seguiram à tempestade do The Talk, somados à doença devastadora de Ozzy e à perda repentina de sua principal plataforma profissional, introduziram uma nuvem de incerteza que ela simplesmente não estava acostumada a carregar. Ela estava no final dos seus 60 anos. Seu marido estava gravemente doente. A indústria que ela passou meio século dominando seguiu em frente na ausência dela, sem sequer pausar para notar o buraco gigante que ela havia deixado para trás. Os filhos que ela criou com tanto suor já eram adultos, navegando por suas próprias e complexas relações com o peso do sobrenome da família e tudo o que vinha atrelado a ele. Kelly, Jack e Amy carregaram cada um à sua maneira o fardo do legado Osbourne, as portas de ouro que ele abria e as expectativas cruéis que ele impunha. E cada um deles havia encontrado a sua própria e complicada paz com isso. Sharon assistia a tudo de longe, gerenciava o que podia e aceitava, lentamente e não sem muita resistência, aquilo que estava além de seu controle. Existe uma versão fácil deste capítulo final que termina em derrota. A história de uma mulher que foi, finalmente, superada pelo tempo, pela doença e pelas marés inconstantes de uma cultura que consumiu a sua imagem e depois simplesmente seguiu em frente. Mas a derrota exige uma coisa fundamental: a rendição. E Sharon Osbourne, uma mulher forjada na fornalha da casa de Don Arden e temperada por 50 anos em uma indústria desenhada para descartar mulheres no segundo em que se tornam inconvenientes, nunca aprendeu a se render. Ela não estava acabada. Ela estava apenas descansando. E existe uma diferença colossal entre as duas coisas. Embora, para quem olhasse de fora durante o silêncio e a quietude daqueles anos, nem sempre fosse fácil enxergar essa distinção. Chegamos a 2025. Hoje, Sharon Osbourne tem 72 anos de idade. Ela não tem mais a mesma aparência que um dia teve. E ela é a primeira pessoa a admitir isso em voz alta, com aquele tipo de franqueza inabalável e cortante que sempre foi a sua marca registrada mais consistente. As cirurgias estéticas extremas que ela buscou ao longo das décadas, os procedimentos intermináveis que remodelaram e depois remodelaram de novo um rosto que o mundo inteiro observava sob holofotes desde os anos 1980, deixaram o seu próprio tipo de registro histórico e doloroso. Ela fala sobre essas cirurgias sem erguer aquele muro defensivo que a maioria das figuras públicas constrói ao redor de suas vulnerabilidades. Ela foi longe demais. Ela sabe disso. E ela diz isso abertamente. Essa disposição rara de ficar de pé, no meio dos destroços de suas próprias decisões ruins e apontar para eles com clareza, sem rodeios e sem excessos de autopiedade, é, talvez, a coisa mais Sharon Osbourne que existe nela. Hoje, ela e Ozzy vivem reclusos na Inglaterra, no coração da paisagem rústica de Cotswolds.
um lugar cuja atmosfera pacata não poderia estar mais distante da máquina trituradora de Los Angeles, que moldou a maior parte de suas vidas públicas. Ozzy continua lutando contra o Parkinson, com a teimosia peculiar de um homem que passou toda a sua vida adulta se recusando a aceitar que chegou ao fim. Ele ainda fala, com brilho nos olhos, sobre fazer mais músicas. Se o seu corpo castigado vai permitir isso, continua sendo uma grande questão em aberto. Quanto a Sharon, ela gerencia o caos e a incerteza exatamente da mesma forma como sempre fez, recusando-se a deixar que o medo tome as decisões por ela. Ela já retornou à televisão em várias capacidades, e cada nova aparição serve para lembrar ao público de uma verdade inegável. A ausência não a suavizou. A sua inteligência afiada continua intacta. O seu humor sombrio continua intacto. A Rainha de Ferro ainda está no trono, e ela dita as suas próprias regras até o último suspiro. A qualidade que sempre a tornou uma figura magneticamente hipnotizante na tela, aquela aparente incapacidade de calcular as palavras antes de atirá-las ao mundo, continua tão presente hoje quanto sempre esteve, para o bem e, ocasionalmente, para o mal. No entanto, sua relação com os filhos se aprofundou e amadureceu em algo que, hoje, se assemelha muito mais a uma amizade genuína do que no passado. Kelly, que herdou a franqueza pública da mãe junto com uma dose generosa de sua teimosia implacável, tem falado com muito carinho sobre a proximidade entre elas. Uma conexão que os anos turbulentos de crescimento dentro da loucura da casa dos Osborne, por vezes, acabou obscurecendo. Jack, que tem navegado por seus próprios e graves desafios de saúde com uma graça e uma força que deixariam qualquer pai orgulhoso, continua sendo uma presença firme e constante. E a Amy, a mais reservada dos três. Aquela que se recusou a aparecer no The Osbournes e que construiu silenciosamente uma carreira musical longe da força gravitacional sufocante da família. Amy representa, talvez, a filha que Sharon mais respeita, precisamente porque ela teve a audácia de se recusar a ser consumida pelo império. Hoje Sharon fala sobre os seus netos com uma doçura e uma suavidade que não surgem naturalmente no seu tom de voz público, mas quando essa ternura aparece, ela carrega uma autenticidade inconfundível. A mesma mulher que cresceu em uma casa fria, onde o afeto era escasso e sempre condicional, tornou-se, segundo suas próprias palavras, alguém que acha muito mais fácil dar amor do que um dia imaginou ser possível. E isso não é pouca coisa. Essa é, na verdade, a maior e mais silenciosa revolução dos seus últimos anos de vida. O legado que Sharon Osbourne deixa para trás não cabe em uma única página e não pode ser reduzido a uma única narrativa simples, o que é perfeitamente adequado para uma mulher cuja vida inteira foi uma resistência contínua a qualquer tipo de simplificação. Ela é a garotinha que sobreviveu ao aterrorizante Don Arden e que se tornou, sob certas luzes, a sua criação mais formidável. Ela é a esposa que escolheu ficar ao lado do marido no fundo do poço, quando ir embora teria sido infinitamente mais fácil, e que construiu um império gigantesco no espaço que essa permanência abriu. Ela é a empresária visionária que pegou um cantor de rock descartado e o transformou em uma marca global multibilionária, usando nada além de fé, tenacidade e uma capacidade de trabalho quase assustadora. Ela é a estrela de televisão que fez a honestidade parecer puro entretenimento, e o entretenimento parecer pura honestidade. Ela é a mulher que foi humilhada publicamente no final de seus 60 anos e que se recusou silenciosamente e sem fazer drama a ser definida por aquele único momento. Mas ela também é a pessoa que cometeu erros. Erros grandes, graves e cometidos em praça pública, com consequências pesadas que outras pessoas tiveram que absorver. Isso também faz parte do seu registro histórico. E qualquer contabilidade honesta da vida dela precisa segurar essas duas verdades ao mesmo tempo.
a mulher formidável e a mulher falha, a corajosa e a cruel, a mulher que lutou sangrando por todos que amava e que, às vezes, no calor infernal dessa batalha, perdia de vista quem estava saindo machucado. O que Sharon Osbourne sempre entendeu instintivamente, desde os primeiros dias em que observava o seu pai operar nos bastidores sombrios, é que o poder nunca é dado de presente a ninguém. O poder é tomado, é segurado com unhas e dentes. Ocasionalmente, é perdido. E às vezes precisa ser reconstruído do zero absoluto. Ela fez todas essas coisas mais de uma vez. Mas o que ela aprendeu agora, nesses anos, em que o barulho do mundo finalmente começou a silenciar, é algo que o poder, por si só, jamais conseguiria lhe ensinar. Ela aprendeu que as coisas que realmente valem a pena guardar não são os impérios milionários. Não são as plataformas de televisão. Não são os índices de audiência astronômicos, nem as relações na indústria cultivadas cuidadosamente ao longo de meio século. O que vale a pena guardar é muito menor, muito mais simples e infinitamente mais durável do que tudo isso. É um marido que ainda está aqui, respirando ao seu lado. São os filhos que ligam apenas para saber como ela está. São os netos pequenos que ainda não conhecem a sua lenda e que um dia decidirão por si mesmos o que fazer com a história da avó. Todo o resto, as batalhas sangrentas, as traições imperdoáveis e as coisas brilhantes e terríveis que ela fez sob os olhos atentos do mundo inteiro, tudo isso pertence apenas à história agora. Ela nunca foi destinada a ter uma vida fácil. Ela nunca foi uma mulher simples. Ela nunca esteve disposta a ser nada além de exata, total e desafiadoramente ela mesma. E em um mundo que sempre preferiu que as mulheres fossem menores, mais calmas e mais fáceis de controlar do que ela jamais aceitou ser, esse, no fim das contas, é o único legado que realmente importa. Realmente importa. Realmente importa. Realmente importa. Realmente importa.